O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, e quando semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, antes dessa palavra do semeador de hoje, nós estamos vendo a parábola, a história, na verdade, do livro do Êxodo, que está falando dessa passagem depois do Mar Vermelho que o povo hebreu atravessou. Nós vemos o milagre do maná e das codornizes, onde Deus vem alimentar o seu povo. O maná deve nos ensinar que o povo já havia visto uma experiência profunda da ação de Deus quando o mar se abre. E muitas vezes esse povo se esquece. Eles se esqueceram que Deus age na vida das pessoas. Deus, mais uma vez, nos mostra o seu projeto de vida, né? Ele se mostra um Deus próximo. E Jesus vai dizer de si mesmo: eu sou o pão vivo descido do céu. Nós percebemos que a parábola do maná que cai do céu refere-se profundamente à história de Jesus, que vem do Pai para ser o alimento para a nossa vida. O maná é o alimento de Deus, que vem para nos saciar a fome. E Jesus vem para saciar a nossa fome de paz, de alegria, de força. Então nós somos chamados por Jesus, diante de uma experiência real de Deus, a sermos os semeadores do bem e da bondade do Senhor. Mas para que nós sejamos semeadores do bem e da bondade, nós devemos lembrar que essas parábolas de hoje, a parábola da semente, transmitem uma verdade sobre o reino de Deus na nossa vida. Bem, meus irmãos, a semente hoje no Evangelho é a palavra. E quem lança a semente é o próprio Deus. Então a semente é o próprio Deus. A palavra de Deus é viva e ela tem um poder profundo de transformar e fecundar a nossa vida. Quando nós vemos o Evangelho de hoje e vemos esta citação, nós lembramos das palavras de Santo Agostinho, que vem nos ensinar sempre com sua sabedoria que um coração voltado ou fechado à palavra, ele não vai conseguir produzir os frutos necessários para a vida. Portanto, meus irmãos, Santo Agostinho diz para nós: escutando a palavra de Deus, deixando-na aninhar-se em tua alma, não a expulsas de ti, não te contentes em tê-la contigo, ajuda a crescer e a dar frutos em ti. Isso está no sermão de Santo Agostinho. Então, o semeador, ele sai a semear. E essa palavra, ela só vai ser importante se nós deixarmos ela produzir frutos de vida e de alegria em cada um de nós. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina que nós somos comunicadores da palavra de Deus. E negar a comunicar a palavra de Deus, meus irmãos, é negar-nos a nós mesmos. O homem foi feito para comunicar e revelar Deus aos corações. A semente, então, nós vemos as várias formas como age essa parábola de hoje. A semente que nós vemos, ela cai e muitas vezes ela se dispersa porque ela é comida pelos pássaros. E muitas vezes
nós não damos o devido, não guardamos essa palavra perfeitamente dentro de nós. A palavra é queimada pelo sol. Nós vemos que a planta, ela cresce, mas ela não tem substância, porque não produz fruto, porque nós deixamos com que ela morra dentro de cada um de nós. A planta, ela é sufocada, e quantas vezes nossa palavra, a palavra de Deus que cai em nós, ela é sufocada pelas coisas do mundo. A semente que cai em terra boa produz fruto, e é esse o sentido profundo dessa mensagem. E como nós estamos vivendo o acolhimento dessa palavra. Voltando, a palavra do semeador nos diz que a palavra é o próprio Deus. A parábola do semeador deve projetar em nós um otimismo de vida, para que nós entendamos que Deus não mede esforços para colocar a palavra em nosso coração. O terreno recebe a semente e cada terreno acolhe e faz crescer do jeito que quiser. A palavra é para todos. Deus é o semeador e devemos dar frutos segundo a nossa possibilidade. Devemos dar frutos segundo a nossa possibilidade. Ou seja, talvez não precisemos exigir tanto de nós. Deixemos a graça de Deus agir em nosso coração. Então vale a pena perguntar qual é o tipo de coração que eu tenho para acolher esta palavra. O que falta em mim para que o acolhimento da palavra realmente aconteça em meu coração. Devemos abrir o coração para Deus, para que Deus, que é o semeador, possa morar em cada um de nós. O projeto de Deus não acontece quando não somos bons ouvintes. Então ouçamos a palavra, vivamos a palavra e a anunciemos em todos os corações. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.